Annyeonghaseyo, como é que vocês estão? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o dorama mais falado, mais popular, mais hypado do momento. E é lógico que eu só poderia estar falando de Round 6. Quando eu li sobre e falei dele no vídeo das estreias de setembro, eu sabia que essa temática poderia interessar muita gente por ter essa temática, né, que parecia ter uma pegada meio Jogos Vorazes e até também Jogos Mortais, mas nunca que eu imaginaria que seria esse sucesso estrondoso que tá sendo agora. Esse dorama estreou no dia 17 de setembro e acho que por ele estrear simultaneamente na Netflix lá da Coreia, como também aqui no Brasil, e também por chegar tanto legendado como dublado, eu acho que isso ajudou bastante no sucesso dele por aqui. E isso é algo que me deixa super feliz, porque desde Parasita essa é a produção sul-coreana mais falada não só no Brasil, como no mundo, sendo a série mais assistida da plataforma no mundo inteiro, e que se continuar assim, vai ser a série mais assistida da Netflix de todos os tempos, passando sucessos como Bridgerton e The Witcher. Eu, como dorameira, como uma pessoa que acompanha há um tempo as produções sul-coreanas, eu fico imensamente feliz de ver a visibilidade que esse dorama ganhou, e espero que mais pessoas se interessem e vejam tanto de coisa incrível que se ganha quando se quebra ali essa barreira, essa desconfiança com produções asiáticas, né, nesse caso coreanas, e que tem muita coisa que vale super a pena conhecer. Então, para você que tá chegando nesse mundo agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Dramaland. Dito isso, bora pro que interessa. Lembrando que eu vou falar dessa parte aqui no começo, sem spoilers, assim. Quando eu for entrar em detalhes mesmo ali da trama, de situações específicas do final, eu aviso aqui pra você. Vou começar falando do nome, que eu vi muita gente no Twitter e no Insta também confusa, achando que seriam duas séries diferentes, Squid Game e Round 6. Squid Game é o nome original que saiu na Coreia, que é o nome de um jogo popular infantil lá. Então, se traduzisse só pra jogo da Lula, talvez não fizesse tanto sentido pensando ali no público internacional. Então, a Netflix resolveu traduzir pra Round 6, mas são dois nomes pro mesmo dorama. Foi escrito e dirigido por Hwang Dong-hyuk, que já dirigiu filmes, mas pasmem, é a primeira vez dele em doramas, então assim, netinhos, já começou com o pé direito na direção de um dorama. Bom, a história de Round 6 começa mostrando o personagem de Song Gi-hun, um homem ali na casa dos 40 anos que mora com a mãe, está falido sem nenhum tostão e é viciado em apostas. No dia do aniversário da sua filha, Gi-hun pega o dinheiro que a mãe dá pra ele levar a menina pra comer alguma coisa. Como se isso não fosse bastante, ele ainda pega o cartão da mãe, que já é idosa e trabalha ali numa espécie de vendinha, pra sacar mais dinheiro para suas apostas, porque na cabeça dele só assim ele vai conseguir dinheiro suficiente para comprar um bom presente pra filha e levar ela pra comer algo bacana. Aí você me pergunta, dá certo? Depois de algumas situações não dá certo e ele acaba ali quase sem dinheiro nenhum, levando a filha para comer numa banquinha de rua. Para piorar, ele descobre que a mãe tá com diabetes grave, que se não for tratada logo, corre o risco de ter seus 2 pés amputados. E como desgraça pouca é bobagem, ele descobre que o padrasto da sua filha conseguiu um emprego nos Estados Unidos e que em breve ela se mudará para lá e ele provavelmente perderá todos os laços ali com a sua filha. São coisas ali que vão te levando a entender um pouco da situação desesperadora que o Gi-hun se encontra. Quando ele tá numa estação de metrô esperando para ir para casa, aparece um homem misterioso que propõe a ele um jogo simples e infantil, que a cada vez que o Gi-hun sair vencedor do jogo, ele ganha 100 mil wons. Mas se perder ao jogo, ele vai ter que pagar ao homem 100 mil wons, e se não tiver dinheiro, não tem problema, bastará pagar com o corpo mesmo, no caso levando um belo de um tapão na cara. Sei que não é certo converter valores aqui, mas só para você ter uma noção, 100 mil wons equivale a mais ou menos ali 450 reais. Você, Tingo, que me assiste, me escreve aqui nos comentários, você aceitaria essa proposta? Bom, o Gi-hun aceitou e ele perde por inúmeras vezes, e a cada vez que ele perde é um tapa, é uma coisa assim violenta, na minha opinião, uma coisa violenta e bem humilhante também. O tanto de vezes que ele é esbofeteado, estapeado, e quando ele finalmente consegue vencer uma rodada, ele nem tá pensando mais no dinheiro e sim em descontar no homem misterioso os tapas que ele levou, mas é claro que o homem não deixa e apenas paga pra ele o combinado, que era os 100 mil wons. É interessante aqui ver o rosto meio decepcionado do Ki-hon por ganhar apenas o dinheiro na hora, e você fica pensando, o quanto vale a sua integridade física, o seu orgulho, assim, valeu a pena ter passado por tudo aquilo, por toda aquela
pilhação, por toda aquela violência por um pouco de dinheiro? Gi-hun, afinal de tudo, depois de jogar mais rodadas para ganhar mais dinheiro, acha que sim, valeu a pena. E o homem misterioso fala que ele pode ganhar mais dinheiro jogando mais jogos e entrega para ele o famoso cartão que tá espalhado por tudo quanto é lugar que todo mundo tá falando. Gi-hun de início rejeita prontamente a ideia, mas diante de tantas dificuldades e dívidas onde ele enxerga ali a oportunidade de ganhar um dinheiro que poderia ser a sua única salvação e solução para os seus problemas, então ele decide ir. Apagam ele e o levam para uma ilha onde os jogos acontecerão e junto a ele tem mais 455 pessoas, incluindo Sang-woo, que é um dos amigos de infância do Gi-hun. E todos ali basicamente estão na mesma situação desesperadora e onde devem muito dinheiro e não enxergam outra solução e topam estar ali, sem saber qual jogo eles vão jogar, sem saber qual é o prêmio, sem saber o que acontece se perder, porque como já dizia o ditado, não existe almoço grátis. É praticamente um jogo às cegas. Eles assinam um termo com 3 regras que, olhando de início, realmente parece bem simples, então todos aceitam e vão. O jogo é baseado numa brincadeira infantil bem comum e popular, com regras bem simples como deve ser para as crianças entenderem. Quando eles finalmente entendem que perdendo o jogo eles não perdem somente a chance de ganhar o prêmio, reiterando que eles nem sabem qual é o prêmio. Meu Deus, é loucura parar para pensar nisso. Mas que se perderem o jogo, eles também perdem as suas vidas. É aí, Tingos, que a brincadeira de criança começa a ficar séria. E agora eu vou comentar aspectos do dorama como situações mais específicas, roteiros em que vai ser preciso eu soltar uns spoilerzões. Então, se você ainda não assistiu, não quer receber spoiler, pula para essa minutagem aqui que vai ser a conclusão da resenha sem spoilers, ok? Então bora lá. Não é um dorama só sobre violência, mas que tem claramente uma crítica ao sistema que a gente vive hoje e que também traz a questão sobre até onde o ser humano é capaz de chegar. Qual é o limite? No meio do dorama tem aquela parte lá de pegarem algumas pessoas para vender os órgãos e daí você vê que nenhum sistema que tem gente no meio é perfeito. O ser humano é por muitas vezes corrompido por mais dinheiro. Então assim, as pessoas não morriam só pelos jogos, elas eram violadas de outras formas e passavam por mais violência ainda. Se você achava que não era possível, o dorama mostra que sim, é possível. Quando você achar que um ser humano já é meio doente de fazer um jogo assim, quem é responsável por dar um fim digno, mesmo que só cremando ali, ainda praticava mais violência, chegando a um nível mais baixo ainda com essas pessoas, sem nenhum tipo de escrúpulo ou remorso, falando como se fosse algo corriqueiro, normal. Ele acordou no meio da retirada dos órgãos, então a gente bateu nele com uma barra até ele morrer. A gente se revezou para abusar, e abusar eu tô usando aqui uma palavra menos explícita. A gente se revezou para abusar antes de matar a mulher. Então, um sistema que por si só já é bastante cruel, algumas pessoas conseguem transformá-lo numa coisa pior ainda. Todos ali têm uma história pregressa. Uns a gente acha mais fácil de não gostar porque aparentemente a pessoa não tem ali nenhum tipo de caráter, como é o exemplo do Doksu, que a gente vê que ele não vai hesitar em nenhum momento em trair a pessoa com quem ele tá ali se essa pessoa não demonstrar ter nenhuma utilidade para ele. E a gente tem personagens como a Sebiok, que parece ter um motivo justo ali, né, que é trazer a sua mãe lá da Coreia do Norte e reunir sua família novamente. Ou o Ali, paquistanês, que foi tentar uma vida melhor ali na Coreia, foi enganado pelo seu patrão, lá pelo jogo pela sua família. É engraçado, né, interessante como nós mesmos, na nossa regra do que é justo, não acho que todos ali mereçam vencer. Dentro da gente, a gente já tem meio que os nossos favoritos. E aí vou pegar os dois personagens, por assim dizer, principais, né, que é o Gi-hun e o Sang-woo, porque os dois ao mesmo tempo que são diferentes, são iguais também. Os dois apostaram em negócios, em coisas que não deram certo, né? O Gi-hun trabalhava numa montadora, aparentemente ele era um pouco menos estudado, e o Sang-woo tinha todo um prestígio de ter se formado em administração na Universidade de Seul, a universidade mais famosa e prestigiada lá da Coreia, e no entanto os dois se encontram ali na mesma situação. E é interessante ver como as pessoas enxergam as situações, até pelos posts que eu vi do Sang-woo, né, falando que ele foi o super traíra, pensando por um lado, ele foi realmente com o Ali, né, o paquistanês, mas quando o Gi-hun se aproveitou da falta de memória, né, lá do Il-sun, do velhinho, vai pegando as bolinhas de gude dele, ele também não foi um traíra? Os dois enganaram pessoas
pessoas que confiavam neles. De um lado, um idoso que tinha problemas de memória, né, por conta de um tumor que tinha no cérebro, e do outro lado a gente tinha o Ali com a sua pureza e ingenuidade, pessoas mais vulneráveis, por assim dizer. As ações tanto do Ki-hwan como do Sang-woo levariam consequentemente à morte dessas pessoas. Então por que julgaram mais o Sang-woo nesse caso? O fato do Ki-hwan demonstrar mais culpa de certa forma torna o que ele fez menos pior do que o Sang-woo fez? Visualmente falando, um dorama violento, tá? Bem violento. E falando nisso, quando eu li sobre o dorama, né, antes de assistir, pra mim remetia uma coisa meio Jogos Vorazes, meio Jogos Mortais. E pensando em questão de roteiro, não é aquele roteiro super inovador que vai revolucionar o mundo das séries, não é, mas a forma com que ele é conduzido é que pra mim é o grande diferencial. Porque, por exemplo, a gente tem um pouco de semelhança ali com os Jogos Mortais, né, na questão de violência, mas a motivação é diferente. E dos Jogos Vorazes, que tem essa coisa do jogo pela sobrevivência, mas que na minha opinião fica ainda mais terrível porque Jogos Vorazes se passa ali no futuro distante, no futuro distópico e tudo mais. Já Round 6 se passa nos dias de hoje. Então você fazer um paralelo com tudo o que acontece hoje é muito fácil. Nesse mundo atual, onde tem muita gente passando por diversas e difíceis situações, dificuldades financeiras, isso se torna, pelo menos pra mim, ainda pior. Quando eles saem em volta, a gente chega até meio que a cogitar por eles. Lascado por lascado lá fora, e lascado tentando ganhar uma fortuna, até a gente se pega pensando, será que não é melhor realmente eles voltarem para aquele jogo? Ou vocês em nenhum momento se perguntaram, nem que seja por um segundinho sequer, o que eu faria? Eu entraria nesse jogo? Quem eu seria lá dentro? Uma parte interessante é o momento que o líder pega lá um dos vermelhos, eu vou chamar de vermelhos, tatinhos, vou deixar a fotinha dos bichinhos aqui. O líder pega um deles, né, dando dicas lá pro médico que estava ajudando na retirada dos órgãos e fala assim: você corrompeu a parte mais importante do jogo, que seria a questão da justiça, né, de ser um jogo justo e igualitário. E aí nessa parte, pelo menos eu não achei que foi uma falha no roteiro, como eu vi algumas pessoas dizendo, mas acho que o diretor quis fazer uma crítica justamente quem tá lá em cima, quem tá lá no topo, acha que a sociedade é sim justa e igual, né, que todo mundo é igual. Quando eles decidem promover aquela treta lá da comida pra eliminar os mais fracos, porque eles acham que aquilo é o melhor pro jogo. Quando a Raminhon sobra ali ao fazerem os pares, minha visão, eles deixaram ela justamente pra depois ela animar ali o jogo, porque foi uma pessoa ali que todo mundo recusou, então ela depois poderia servir como mais entretenimento. O exemplo do vidraceiro lá, que conseguia distinguir o vidro comum do temperado, quando o líder descobre isso, ele apaga as luzes pro vidraceiro não ver. Isso dá mais entretenimento pros VIPs, porque ele tava deixando, né, o líder tava deixando rolar até os VIPs começarem a falar que não tinha mais graça e só aí, né, que ele apaga as luzes. VIPs esses que só de lembrar já me irrita. Nunca pensei que eu ia odiar tanto a língua inglesa igual eu odiei nesse dorama. Então aqui eu acho que é uma crítica tipo, o jogo é justo, todo mundo é igual, mas só até onde eu acho que deva ser. Se o interesse dos mais ricos, se o entretenimento tá ali sendo prejudicado, a igualdade, a justiça ali do jogo passa a ser algo secundário, ou seja, a igualdade só é válida para os ricos quando convém a eles, quando não é descartada ou é comprada por eles. O final poderia ter sido um pouco melhor, na minha opinião, como por exemplo no caso do policial lindíssimo Hwang Joo-ho, dono do coração de metade das pessoas que assistiram esse dorama. Incluo aqui o meu, que já conhecia ele de Romance is a Bonus Book. Então, se não tiver segunda temporada, se torna ali um arco de certa forma desnecessário, já que não impactou muito no jogo, só vai ter impacto se alguém receber, né, essas fotos ou os vídeos que ele enviou. Ele pode estar morto ou não. Na Dramaland trabalhamos com a ideia de que se não tem corpo, não tem morte. E aí a gente fica com várias questões na cabeça do porquê o irmão dele decidiu virar o líder, porque ele ganhou, né? O irmão dele ganhou os jogos, se eu não me engano, em 2015. Então, por que só agora que ele virou líder? Ou se ele já era o líder? Ou se o policial nunca procurou o irmão, tipo, depois desse tempo todo, só que ele foi notar que o irmão sumiu. Então, assim, é um monte de perguntas que fica, que pode ser, né, explorado se tiver uma segunda temporada. Outra questão no final foi quando o velhinho safado lá, o Yonan, explicou o porquê dele ter feito aquilo. Porque ele e os clientes estavam entediados e eu não achei uma coisa assim de todo absurdo. Querendo ou não, tem tantas histórias, né, que rolam de coisas que acontecem, como por exemplo, o tráfico de pessoas para roubar órgãos, tráfico sexual, redes de diversos crimes em que pessoas muito poderosas e ricas estão por trás. Porque igual o velhinho falou,
falou, quando se é muito rico ou se é muito pobre, as coisas não têm graça. O pobre por não ter ali como vivenciar nada por falta de dinheiro e pro rico por poder viver tudo. Então parece que o ser humano vive naquela ânsia, né, entre o desejo de ter algo e quando consegue, quando alcança o que deseja, logo já acha outra coisa para querer e assim vai. Então o rico falando aqui na questão do dorama, tá, gente? Não acho que eu tô generalizando, meu Deus, todo rico é doido, todo rico não presta, vai fazer isso, vai virar um louco que vai criar um jogo bizarro desses. Não, não é isso que eu tô falando, pelo amor do céu. Mas no contexto do dorama, se o rico já tem tudo que ele quer, qual a graça de viver se já não tem mais aquela excitação, aquela busca por alguma coisa, por algo? E aí entra essas coisas doentias que pra eles ali no dorama fazem o total sentido. Igual eu falei, é um dorama que tem uma crítica clara ao sistema que a gente vive hoje. É interessante pensar que sempre se está vendendo de alguma forma a sua vida. Quando você vende seu tempo, a sua saúde, as coisas que muitas das vezes passam despercebido, mas ao que as pessoas se sujeitam para ter mais dinheiro. É algo que sempre se está perseguindo e querendo mais e mais, e assim se abdica de tempo com a família, se abdica de saúde, de sanidade mental, de moral, por que não? Para quê? Para ter mais dinheiro, justamente para se ter mais tempo com a família, para recuperar a saúde perdida, para ter mais coisas. No fundo é como se as pessoas fossem ratos na rodinha nesse ciclo repetitivo infinito. E é também sobre querer ter algo, querer alguma coisa, conseguir se entediar e querer mais, querer algo que ainda não tenha. Achei que o final poderia ser um pouco melhor trabalhado, mas não achei ruim ou absurda a ideia de quem fez ou do porquê fez. Mas realmente o diretor pode ter deixado desse jeito para deixar uma margem aberta para a segunda temporada, mas não se espante, Tingos, se não tiver, porque como a gente bem sabe, a maioria dos doramas não costumam ter segunda temporada. Tem dorama que, se quisesse, teria história para segunda temporada e não teve. Dorama que teve segunda temporada e não deveria ter. Fãs de Love Alarm que o digam. Então, até o momento, ter ou não é pura especulação, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas tem margem sim para a segunda temporada, com algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas, e considerando o sucesso absurdo, porque era tudo quanto é lugar falando disso, pessoas próximas a mim que nunca se interessaram, que nunca sequer cogitaram assistir um dorama, estavam falando disso, viram esse dorama e gostaram. Já tá há alguns dias nos trending tópicos do Twitter, uma enxurrada de posts, de meme no Instagram, no TikTok. Então assim, gente, a Netflix gosta de coisa que dá audiência. E Round 6 meio que furou essa bolha, né, já que tem muita gente tem um certo receio e até um preconceito, né, com as produções asiáticas, nesse caso coreana. Então, de conseguir se inserir no topo da Netflix de todo mundo e ser esse sucesso avassalador, ela pode sim querer e querer muito que volte, que o dorama tenha uma segunda temporada. Se o diretor não pensou nisso, a Netflix só vai virar para ele e falar: você que lute, meu filho, porque conhecendo o modus operandi ali da Netflix, o sucesso colossal de Round 6, é provável sim que tenha uma segunda temporada. Então é isso, Tingo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Annyeong,